Quando o milionário passeia sozinho no aniversário, a mendiga surpreende com um bolo. Ricardo se afastou dos holofotes e da ostentação na manhã de seus 50 anos. O sol brilhava intensamente, como se soubesse que ali estava um homem cuja vida era marcada por excessos e solitude. Os carros caros passavam, mas ele caminhava a pé, apenas com um simples paletó e um olhar distante. As ruas eram um retrato do abismo social que observara de sua janela luxuosa. Crianças brincando em calçadas esburacadas, homens e mulheres à deriva em busca de um propósito. Enquanto ele refletia sobre sua solidão, em um canto menos iluminado do parque, Lena, uma mendiga conhecida por suas habilidades em confeitaria, juntava suas últimas economias. Com elas, tinha o sonho de fazer um bolo especial que presenteasse alguém especial. O cheiro doce de açúcar e baunilha misturava-se ao ar frio do dia, enquanto a mulher, mesmo sem quase nada, sorria ao pensar em quem seria o sortudo. Era um carinho que ela carregava como tesouro, um gesto que, em sua pobreza, representava riqueza. Os olhares de Ricardo e Lena se cruzaram quando ele decidiu descansar sob uma árvore frondosa. O bolo, envolto em papel pardo, estava em suas mãos. Ele viu os olhos dela brilharem como estrelas. — Você gostaria de um pedaço? Perguntou ela, com a voz suave que ecoava a esperança. Para surpresa de ambos, era como se o universo inteiro parasse. — É para celebrar meu aniversário, ele respondeu, tomando um susto com a própria sinceridade ao contar. Ao receber o bolo, uma conversa começou. Eles compartilhavam suas vidas, suas dores. Lena falava de seus sonhos de abrir uma padaria, Ricardo do peso de sua fortuna. O que deveria ser um momento de celebração se transformou em uma conexão profunda, onde a solidão de ambos se entrelaçava numa trama invisível. No entanto, a atmosfera leve foi cortada por uma chegada inesperada. Marco, um rival de Ricardo, surgia como uma tempestade. Ele tinha o dom de jogar palavras afiadas como facas. Suas revelações sobre o passado de ambos eram rusgas não resolvidas. Olha só, o milionário e a mendiga, isso parece um conto de fadas, não? Ele provocou, fazendo os olhares ao redor se voltarem para eles. O que começou como um encontro terno foi ameaçado por segredos que poderiam desmantelar suas vidas. O bolo em suas mãos tornava-se um símbolo de resistência e esperança apenas para ser invadido pela sombra do passado. Ricardo começou a se questionar sobre o que significava realmente viver. Estar cercado de bens materiais ou ser conhecido por seu caráter. Lena, por sua vez, via a possibilidade de abrir a padaria se dissolver em um conflito que poderia levá-la para longe de seu sonho. Enquanto palavras cortantes se chocavam no ar, Ricardo sentia que a vida estava prestes a mudar. As decisões que ambos tomariam dali em diante poderiam moldar o futuro deles para sempre. A tensão crescia, o bolo tremia em suas mãos, o que realmente significava viver. A história deles estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto as palavras cortantes de Marco cortavam o ar, um momento de tensão pairou no parque. Os olhares de curiosidade da multidão se voltaram para Ricardo e Lena. O que começou como um instante de conexão tão puro estava se transformando em um espetáculo de julgamento. O bolo em mãos parecia pesar cada vez mais, como se fosse a própria fortuna de Ricardo, carregando o peso das expectativas e dos segredos. Esse lugar é tão mágico, não é? Onde um milionário pode compartilhar seu aniversário com uma mendiga, Marco zombou e as risadas ecoaram nas árvores. Ricardo respirou fundo, sentindo cada olhar como um golpe, mas em vez de se encolher, ele sentiu uma centelha de raiva. Ele queria defender Lena, mas estava também lutando contra suas próprias inseguranças. O riso se calou de repente quando um movimento abrupto interrompeu a cena. De repente, uma pessoa saiu da multidão. A expressão em seu rosto era intensa. Era Ana, a irmã de Ricardo, que havia desaparecido havia anos. Seu olhar estava fixo em Ricardo e sua presença era tão avassaladora quanto um furacão. Ricardo, o que você está fazendo aqui? O tom dela era uma mistura de surpresa e desespero. O impacto das palavras dela fez a multidão se silenciar. Ricardo ficou em choque. Ana, aqui. Ele se levantou, mas até suas pernas pareciam pesadas. O bolo quase escorregou de suas mãos. Ana, ele começou, mas as palavras fugiram. Lena olhava, confusa, o que estava acontecendo.
A presença dela era como um raio em um céu limpo. Ricardo sempre soube que tinha uma história não resolvida com a irmã, mas nunca esperou que ela aparecesse assim em seu aniversário, em um momento tão vulnerável. Ana, você não deveria estar aqui. O que aconteceu? A voz de Ricardo estava trêmula, cheia de preocupação e um medo quase palpável. O passado que havia tentado enterrar agora ressurgia à sua frente. As lembranças de noites sem dormir e perdas refletiam no olhar dela, e de repente a vida de Ricardo não parecia tão perfeita. Ele se lembrava das brigas, da separação, do ressentimento que pairava no ar entre eles. Você não faz ideia? Ana disparou, a voz embargada. Você se perdeu e eu estou aqui para te lembrar quem você realmente é, não é só um milionário. Você se afastou de todos, até mesmo de mim. As palavras dela tinham o efeito de uma bomba, ecoando no silêncio da multidão, e as pessoas começaram a murmurar novamente. Ricardo sentiu o rosto arder. Ele não era apenas um homem solitário em um aniversário. Ele era um irmão que havia abandonado a própria família. Neste instante, Lena se voltou para ele, o olhar cheio de compaixão e confusão. O que estava acontecendo? Ela estava prestes a perguntar, mas Marco tinha um sorriso rápido, quase triunfante. Olha só o reencontro familiar. Você achava que isso ficaria escondido para sempre. Ele se alimentava da tensão como um predador. A atmosfera se tornava insuportável. O bolo tremia em suas mãos e a fragilidade daquela ocasião se espalhava como uma teia de aranha. O que seria uma celebração de vida agora se tornava uma arena de conflitos não resolvidos, de segredos se espalhando como pólvora. Ricardo estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade e do julgamento, e a vida de Lena, que parecia tão simples e cheia de esperança, poderia ser envolta em mais confusão do que ele poderia imaginar. Eu só queria um momento de felicidade, murmurou ele, a voz quase perdida no turbilhão ao seu redor. Mas agora, aquele momento fugaz estava prestes a se transformar em algo que desafiaria tudo o que ele conhecia e acreditava ser verdade. A história deles estava apenas começando, mas a reviravolta prometia um futuro incerto, e os laços que havia entre os três poderiam rasgar as próprias fundações em que se sustentavam. E agora, o que mais estava escondido na sombra da verdade? A expressão de Ana saiu como um rugido, cheia de dor e paixão. O parque, antes repleto de murmúrios tranquilizadores, agora estava envolto em um silêncio pesado, como se a própria natureza estivesse prestes a reagir. Ricardo mal podia acreditar. A irmã, a filha de sua mãe, que ele havia perdido há tanto tempo, a mesma que sempre estivera lá em suas memórias, mas que de alguma forma ele havia esquecido. Ricardo, você precisa acordar. Nós dois sabemos que você não é esse homem rico que pensa ser. Você só está cercado de coisas que não preenchem o vazio. As palavras dela cortaram através dele como uma lâmina. A multidão à sua volta começou a comentar, olhos arregalados, sussurros vorazes. E a tensão só aumentava. O bolo estava agora apenas um peso em sua mão, um símbolo do que ele havia se tornado. Lena, ainda sob a sombra da árvore, se perguntou o que estava acontecendo. O olhar dela se alternava entre Ricardo e Ana. Ela queria entender, mas sua mente estava tão confusa quanto seu coração. Os segredos pareciam se entrelaçar, formando um emaranhado que a conectava a algo maior. Enquanto aquilo tudo se desenrolava, a situação tomou um rumo inesperado. Durante a briga verbal, outro homem apareceu, um desconhecido entre a multidão. Ele tinha olhar intenso e uma aura de mistério. Com um movimento rápido, ele empurrou algumas pessoas para o lado, quase desdenhando do que estava acontecendo. Ricardo, você é um tolo em acreditar que pode escapar? Não pode. O homem falou, sua voz grave causando calafrios na espinha de todos. Quem é você? Ricardo questionou, sua voz cheia de incredulidade. Sou Theo, no seu passado. O que você tentou enterrar está voltando à tona e eu sei de tudo. Ele deu um passo à frente. A tensão era palpável. Lena apenas assistia, sem entender a complexidade, mas sentia que estava prestes a descobrir um segredo colossal que mudaria tudo. Theo olhou diretamente para Ana, como se estivesse apontando um dedo numa ferida aberta. Você não sabe porque se separou dele, Ana. Não sabe o que ele realmente fez, e eu não vou permitir que você o defenda. Ricardo ficou paralisado. O que ele tinha feito? O que o homem, que agora estava diante dele, sabia que ele mesmo havia enterrado nas esquinas de sua memória. Theo, você não tem ideia do que está fazendo. O desespero começou a se infiltrar em sua voz. A multidão respirou fundo, momentos de expectativa no ar. As palavras não ditas pesavam como chumbo. Ele não é o que você pensa, e muito menos a pessoa que você gostaria que ele fosse. Antes de tudo, ele fez uma escolha. Theo estava implacável. Enquanto Ricardo tentava montar as peças, tudo desmoronou. Pessoas começaram a murmurar, a perguntar. O que ele fez? A mais nessa história, Ana, agitada, clama, diga logo, Theo.
O que você está escondendo? No calor do momento, Ricardo, em um impulso de desespero, grita: chega, você não sabe de nada. O que você realmente quer com isso? Mas o grito ecoou e não havia como voltar atrás. Theo, com um sorriso malévolo, reafirmou sua posição: quero que você encare a verdade. O que você fez pode te destruir. E com isso, uma revelação pairou no ar, uma sombra que começou a se infiltrar nos corações e mentes de todos presentes. O bolo na mão de Ricardo escorregou, pousando no chão com um estrondo, quebrando-se em pedaços. A fragilidade daquela celebração foi esmagada pela força de verdades não ditas. Olhares se trocavam, boatos se espalhavam. O que significava tudo isso? A multidão, antes silenciosa, agora estava tomada pela curiosidade a respeito do que esta revelação significava. E agora? Um eco se fez presente. Os laços se estreitavam, segredos se entrelaçavam e a vida de todos estava prestes a se transformar de maneiras que nenhum deles havia imaginado. O bolo na mão de Ricardo escorregou, botando fim àquela cena frágil. Os pedaços se espalharam como suas memórias, quebrando-se em fatias diante de olhos atentos. O impacto do evento era palpável. O que você fez? Ricardo murmurou, o espanto misturado com preocupação fervendo dentro dele. Theo, com aquele sorriso sardônico, avançou mais um passo, aproximando-se como um predador à espreita. Você acha que a verdade não ia aparecer? Você não pode esconder o que fez. O tom de acusação dele reverberou e os murmúrios da multidão aumentavam, formando uma onda de curiosidade, expectativa e um certo prazer sádico no drama em cena. Stop, o que você quer dizer? Ana exigiu. Uma mistura de raiva e confusão invade seu rosto. A tensão na atmosfera era elétrica. As pessoas trocaram olhares nervosos, como se soubessem que alguma coisa estava prestes a mudar. Desculpa a sinceridade, Ana, mas você tem que encarar. Theo olhou para ela com um olhar impactante. Ricardo não é o que você pensa. Você realmente acha que ele se tornou esse homem rico por mérito? O que aconteceu naquela noite, o que ele fez? Ele parou, dando ênfase às palavras, enquanto todos seguravam a respiração. Do que você está falando? Ricardo gritou, sentindo uma mistura de medo e raiva. Cada frase de Theo era um golpe. O passado que ele tentava esconder estava prestes a sair de sua jaula. Aquela noite, quando seu carro atropelou, Theo começou, mas antes que pudesse terminar, uma mulher mais velha na multidão gritou. Ele se foi, o garoto que estava na bicicleta. Você dirigiu bêbado e ninguém sabia. O eco de suas palavras pareceu girar a atmosfera, fazendo todos no parque se calarem, trocando olhares de choque. Um nó apertou na garganta de Ricardo e ele se viu paralisado, as lembranças explodindo como fogos de artifício na sua mente. O garoto, uma criança de apenas 10 anos, o acidente, a culpa que o consumiu por anos. Ele tentou escapar, esconder a dor, mas agora estava ali, bem na sua frente, como uma ferida aberta sem pomada. Não, não pode ser verdade, o murmúrio da multidão cresceu, misturado a expressões de descrença e espanto. Você fez isso e ficou calado? Ana perguntou, sua voz repleta de incredulidade. Como você pôde? Ricardo sentia seu estômago revirar. Eu só queria esquecer, ele começou a falar, mas a visão de Lena, com os olhos cheios de preocupação e confusão, o fez hesitar. O gosto amargo sufocava. O momento, que deveria ser de celebração, se transformava em um massacre emocional. Mas você não pode continuar assim, Ricardo. A vida não vai simplesmente deixar você escapar. Theo insistiu, passando por cima do choro contido da multidão. É hora de encarar suas responsabilidades. Palavras cortantes. Um veneno que se espalhava no coração de cada um ali presente. Cada um deles se perguntando se era realmente possível escapar do que estava atrás das sombras. O sentimento de traição parecia circular pelo parque, afetando até mesmo aqueles que até então eram meros espectadores. Foi por isso que você se afastou de todos. Ana gritou e a incredulidade dela soou como um trovão, balançando a multidão. Eu não sabia como lidar com isso. Não sabia como a verdade o engolindo. Ricardo se sentia vulnerável, exposto, e ao mesmo tempo por dentro um vazio profundo se tornava presente. Lena estava esquecendo do tempo. Seus sonhos de abrir uma padaria pareciam pequenos diante daquela tempestade. A compaixão que sentia por ele se misturava com a mágoa. Você não me disse, não sabia, a cena estava carregada. Ricardo olhou para o chão, onde os pedaços de bolo se misturavam ao lado da poeira, enquanto seu passado voltava a assombrá-lo. O que ele poderia fazer agora? Ser uma sombra do que era ou enfrentar a verdade de uma vez por todas? E naquela confusão, um grito repentino cortou o ar. Uma mulher com uma criança nos braços corria em direção ao parque, sua expressão descontrolada. Tenho que avisar, ele voltou para você. As palavras dela ecoaram como um sinal.
Uma onda de tensão preencheu o ar, criando um novo mistério que deixou todos paralisados. O que ela queria dizer? Quem voltou? Ricardo sentiu uma onda de pânico. A verdade que temia poderia ser ainda mais devastadora do que ele imaginava. O passado estava finalmente se desenrolando, e nesse turbilhão de emoções e segredos, o futuro de todos estava prestes a se desdobrar de forma dramática. E se o que estava por vir parecia ameaçar tudo o que restaria, o bolo na mão de Ricardo escorregou, botando fim àquela cena frágil. Os pedaços se espalharam como suas memórias, quebrando-se em fatias diante de olhos atentos. O impacto do evento era palpável. O que você fez? Ricardo murmurou, o espanto misturado com preocupação fervendo dentro dele. Theo, com aquele sorriso sardônico, avançou mais um passo, aproximando-se como um predador à espreita. Você acha que a verdade não ia aparecer? Você não pode esconder o que fez. O tom de acusação dele reverberou e os murmúrios da multidão aumentavam, formando uma onda de curiosidade, expectativa e um certo prazer sádico no drama em cena. Para com isso, o que você quer dizer? Ana exigiu, uma mistura de raiva e confusão desfazendo sua expressão. A tensão no ar estava pesada. As pessoas trocavam olhares nervosos, como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Desculpa a sinceridade, Ana, mas você tem que encarar. Theo olhou para ela com um olhar impactante. Ricardo, não é o que você pensa. Você realmente acha que ele se tornou esse homem rico por mérito? O que aconteceu naquela noite, o que ele fez? Ele parou, enfatizando as palavras enquanto todos seguravam a respiração. Do que você está falando? Ricardo gritou, sentindo uma mistura de medo e raiva. Cada frase de Theo era um golpe. O passado que tentava esconder estava prestes a se revelar à força. Aquela noite, quando seu carro atropelou, Theo começou a falar, mas antes que pudesse terminar, uma mulher mais velha na multidão gritou. Ele se foi. O garoto que estava na bicicleta. Você dirigiu bêbado e ninguém sabia. O eco de suas palavras pareceu girar a atmosfera, fazendo todos no parque se calarem, trocando olhares de choque. O nó apertou na garganta de Ricardo e ele se viu paralisado, as lembranças explodindo como fogos de artifício na sua mente. O garoto, uma criança de apenas 10 anos. O acidente. A culpa que o consumiu por anos. Ele tentou escapar, esconder a dor, mas agora estava ali, bem na sua frente, como uma ferida aberta sem pomada. Não, não pode ser verdade, o murmúrio da multidão cresceu, misturado a expressões de descrença e espanto. Você fez isso e ficou calado? Ana perguntou, sua voz repleta de incredulidade. A tensão na atmosfera era elétrica. As pessoas trocaram olhares nervosos, como se soubessem que alguma coisa estava prestes a mudar. Eu não sabia como lidar com isso. Não sabia como a verdade o engolindo. Ricardo se sentia vulnerável, exposto. E, ao mesmo tempo, por dentro, um vazio profundo se tornava presente. Lena estava esquecendo do tempo. Seus sonhos de abrir uma padaria pareciam pequenos diante daquela tempestade. A compaixão que sentia por ele se misturava com a mágoa. Você não me disse, não sabia? A cena estava carregada. Ricardo olhou para o chão, onde os pedaços de bolo se misturavam à poeira, enquanto seu passado voltava a assombrá-lo. O que ele poderia fazer agora? Ser uma sombra do que era ou enfrentar a verdade de uma vez por todas? E naquela confusão, um grito repentino cortou o ar. Uma mulher com uma criança nos braços corria em direção ao parque, sua expressão descontrolada. Tenho que avisar. Ele voltou para você. As palavras dela ecoaram como um sinal. Uma onda de tensão preencheu o ar, criando um novo mistério que deixou todos paralisados. O que ela queria dizer? Quem voltou? Ricardo sentiu uma onda de pânico. A verdade que temia poderia ser ainda mais devastadora do que ele imaginava. A mulher atravessou a multidão e, ao se aproximar, todos puderam ver os olhos aterrorizados dela. É sobre o garoto, ele não estava sozinho naquela noite. Ele tinha um amigo que você não conhece, ele está de volta. A revelação pairou no ar como um relâmpago. Um amigo. Ana perguntou, confusa, enquanto os murmúrios aumentavam em intensidade. O que você quer dizer com isso? Ele sempre teve alguém com ele e agora ele tem um pai. Um pai que está em busca de vingança. A mulher soltou a bomba e a multidão ficou em choque, vários rostos empalidecendo. O que aquilo significava, Ricardo sentiu o coração disparar. A culpa que já o consumia agora era acompanhada por um medo real e palpável. A vingança do pai? Theo sussurrou, parecendo satisfeito com a revelação. Ricardo, você pode acabar pagando por isso. O que você fez vai voltar e não será só você que vai sofrer dessa vez. O peso da verdade desabou sobre eles como uma avalanche. A situação, que parecia já insustentável, se transformou em uma tempestade de emoções. O futuro de todos ali estava prestes a mudar, e o que antes era um dia de celebração se tornava uma plataforma de revelações e ameaças.
e a pergunta mais temida pairava no ar. Estava Ricardo pronto para enfrentar as consequências do seu passado, ou seria tudo isso apenas o começo de um pesadelo que ele nunca imaginou viver? O bolo na mão de Ricardo escorregou, botando fim àquela cena frágil. Os pedaços se espalharam como suas memórias, quebrando-se em fatias diante de olhos atentos. O impacto do evento era palpável. "O que você fez?" Ricardo murmurou, o espanto misturado com preocupação fervendo dentro dele. Theo, com aquele sorriso sardônico, avançou mais um passo, aproximando-se como um predador à espreita. "Você acha que a verdade não ia aparecer? Você não pode esconder o que fez." O tom de acusação dele reverberou e os murmúrios da multidão aumentavam, formando uma onda de curiosidade, expectativa e um certo prazer sádico no drama em cena. "Para com isso, o que você quer dizer?" Ana exigiu, sua expressão uma mistura de raiva e confusão. A tensão no ar estava pesada. As pessoas trocavam olhares nervosos, como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. "Desculpe a sinceridade, Ana, mas você tem que encarar." Theo olhou agora furioso para ela. "Ricardo não é o que você pensa. Você realmente acha que ele se tornou esse homem rico por mérito? O que aconteceu naquela noite, o que ele fez?" Ele parou e todos seguraram a respiração, aguardando o resto. "Aquela noite, quando seu carro atropelou," Theo começou a falar, mas antes que pudesse terminar, uma mulher mais velha na multidão gritou. "Ele se foi, o garoto que estava na bicicleta. Você dirigiu bêbado e ninguém sabia." O eco de suas palavras parecia girar a atmosfera, fazendo a multidão se silenciar, enquanto olhares de choque se tornavam comuns. O nó apertou na garganta de Ricardo, paralisado, as lembranças explodindo como fogos de artifício na sua mente. O garoto, o acidente, a culpa. "Não, não pode ser verdade." O murmúrio cresceu em intensidade. "Você fez isso e ficou calado?" Ana questionou, sua voz transbordando incredulidade. Ela mal conseguia processar o que estava ouvindo. O coração de Ricardo disparava. Queria explicar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Eu não sabia como lidar com isso. Não sabia como a verdade o consumindo. Ricardo se sentia exposto, vulnerável. E uma onda de dor inundou seu peito. A pressão aumentou. Lena observava, seus sonhos de abrir uma padaria parecendo ridiculamente pequenos diante daquela tempestade emocional. O desespero e a compaixão se mesclaram. "Por que você não me disse?" Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Então tudo mudou. Mas Ricardo não foi o único a dirigir naquela noite. A voz de uma jovem mulher ecoou e todos se viraram para ela. Era a amiga do garoto, ainda em estado de choque, mas firme. Ele não estava sozinho. Ele deixou outro motorista sair enquanto dirigia. O silêncio foi cortante. "Como assim?" Ana perguntou, os olhos arregalados. A multidão se tornara um mar de sussurros. "O carro não era apenas seu. O carro era meu. Eu estava lá. Eu estava atrás dele." Ela começou a chorar e a dor era palpável. "Ele fez isso e depois me deixou assumir a culpa. Eu fui para a cadeia. Ele se escondeu entre os ricos, enquanto eu passei anos pagando por isso." "Mas como você sabe disso?" Ricardo questionou, sua voz hesitante. O desespero começou a tomar conta. O que ela queria dizer, ele tentava se lembrar, mas tudo parecia uma nebulosa confusão. "Porque eu sou a irmã do menino." A mulher gritou e o impacto das palavras foi como um tapa na cara da multidão. As reações foram instantâneas, murmúrios de choque, expressões de descrença, até algumas lágrimas. Ricardo se sentiu desmoronar, as memórias voltavam em flashes, misturadas a uma realidade que ele preferia não encarar. "Você está mentindo." Ele tentou se proteger, mas já sabia que a mentira não era possível. "Vamos, Ricardo." Theo se aproximou, a vitória brilhando em seus olhos, e com isso as coisas ficaram ainda mais sombrias. E no meio daquele turbilhão, outro grito surgiu mais próximo. "Ele não é quem você pensa. Ele não será capaz de fazer o que você espera." E essa voz jovem se revelou ser a irmã do menino morto, que apareceu com um olhar de fogo e dor, e tudo parecia estar prestes a desabar. O parque estava em pleno caos. A verdade se espalhava como um incêndio incontrolável. Ricardo sentiu o mundo girar. A conexão que tentava desesperadamente construir com Lena e até com Ana agora parecia ainda mais distante. Ele havia criado muros e eles estavam todos desmoronando. O que viria a seguir? Qual seria o custo de tudo isso? Os rostos em torno dele se tornaram borrões. Ele olhou para Lena e Ana com uma mistura de desespero e medo. Com cada revelação, a linha entre culpado e inocente se tornava mais estreita e o futuro parecia um emaranhado de mentiras e verdades, prestes a desabar. O que ele realmente era. E agora, no coração daquela tempestade, novos fantasmas estavam prestes a aparecer, prometendo uma reviravolta ainda mais profunda que ninguém podia imaginar.
O bolo na mão de Ricardo escorregou, botando fim àquela cena frágil. Os pedaços se espalharam como suas memórias, quebrando-se em fatias diante de olhos atentos. O impacto do evento era palpável. "O que você fez?" Ricardo murmurou, o espanto misturado com preocupação fervendo dentro dele. Theo, com aquele sorriso sardônico, avançou mais um passo, aproximando-se como um predador à espreita. "Você acha que a verdade não ia aparecer? Você não pode esconder o que fez." O tom de acusação dele reverberou e os murmúrios da multidão aumentavam, formando uma onda de curiosidade e expectativa. "Para com isso, o que você quer dizer?" Ana exigiu, sua expressão uma mistura de raiva e confusão. A tensão no ar estava pesada. As pessoas trocavam olhares nervosos. "Desculpe a sinceridade, Ana, mas você tem que encarar." Theo olhou agora furioso para ela. "Ricardo não é o que você pensa. O que aconteceu naquela noite, o que ele fez?" Ele parou e todos seguraram a respiração, aguardando o resto. "Aquela noite, quando seu carro atropelou..." Theo começou a falar, mas antes que pudesse terminar, uma mulher mais velha na multidão gritou. "Ele se foi, o garoto que estava na bicicleta. Você dirigiu bêbado e ninguém sabia." O eco de suas palavras parecia girar a atmosfera, fazendo a multidão se calar, trocando olhares de choque. Um nó apertou na garganta de Ricardo, paralisado, as lembranças explodindo como fogos de artifício na sua mente. O garoto. O acidente, a culpa. Não pode ser verdade, o murmúrio cresceu em intensidade. "Você fez isso e ficou calado?" Ana perguntou, sua voz transbordando incredulidade. Ela mal conseguia processar o que estava ouvindo. O coração de Ricardo disparava. Queria explicar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Eu não sabia como lidar com isso. Não sabia como a verdade o consumindo. Ricardo se sentia vulnerável, exposto, e uma onda de dor inundou seu peito. A pressão aumentou. Lena observava, seus sonhos de abrir uma padaria parecendo ridiculamente pequenos diante daquela tempestade emocional. "Por que você não me disse?" Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Então tudo mudou, mas Ricardo não foi o único a dirigir naquela noite. A voz de uma jovem mulher ecoou e todos se viraram para ela. Era a amiga do garoto, ainda em estado de choque, mas firme. Ele não estava sozinho, ele deixou outro motorista sair enquanto dirigia. O silêncio foi cortante. "Como assim?" Ana perguntou, os olhos arregalados. A multidão se tornara um mar de sussurros. "O carro não era apenas seu. O carro era meu, eu estava lá, eu estava atrás dele." Ela começou a chorar e a dor era palpável. "Ele fez isso e depois me deixou assumir a culpa, eu fui para a cadeia. Ele se escondeu entre os ricos, enquanto eu passei anos pagando por isso." "Mas como você sabe disso?" Ricardo questionou, sua voz hesitante. O desespero começou a tomar conta. O que ela queria dizer? Ele tentava se lembrar, mas tudo parecia uma nebulosa confusão. "Porque eu sou a irmã do menino." A mulher gritou e o impacto das palavras foi como um tapa na cara da multidão. As reações foram instantâneas, murmúrios de choque, expressões de descrença, até algumas lágrimas. Ricardo se sentiu desmoronar, as memórias voltavam em flashes, misturadas a uma realidade que ele preferia não encarar. "Você está mentindo." Ele tentou se proteger, mas já sabia que a mentira não era possível. "Vamos, Ricardo." Theo se aproximou, a vitória brilhando em seus olhos, e com isso as coisas ficaram ainda mais sombrias. E no meio daquela tempestade, outro grito surgiu mais próximo. "Ele não é quem você pensa. Ele não será capaz de fazer o que você espera." E essa voz jovem se revelou ser a irmã do menino morto, que apareceu com um olhar de fogo e dor, e tudo parecia estar prestes a desabar. O parque estava em pleno caos. A verdade se espalhava como um incêndio incontrolável. Ricardo sentiu o mundo girar. A conexão que tentava desesperadamente construir com Lena e até com Ana agora parecia ainda mais distante. Ele havia criado muros e eles estavam todos desmoronando. E a multidão se dividiu, alguns apoiando as irmãs, outros tentando proteger Ricardo, que agora se via cercado. "O que você vai fazer, milionário? Vai pagar por seu crime ou ainda acha que pode escapar?" A voz de Theo ecoou enquanto a pressão aumentava. "Parem, eu não fiz nada!" Ricardo gritou, mas a própria certeza dele começou a se desvanecer sob o peso da culpa e das revelações. E bem na hora em que a situação parecia não ter mais volta, o céu se abriu e uma sirene de polícia ecoou ao longe, cortando o ar. O pânico se espalhou. O que poderia acontecer agora? O que estava prestes a se desdobrar? Dois homens de farda surgiram entre a multidão e todos se calaram, a cena agora pesada e expectante. "Estamos procurando Ricardo Alves. Você está preso por atropelamento e fuga do local do acidente. Venha conosco." As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O coração dele parou e toda a sua vida de luxo e riqueza, a fachada que ele construiu, desmoronou em um instante.
A festa de aniversário, que parecia ser um recomeço, tornava-se um embrião de seu próprio fim. Como uma tempestade se formando, a nuvem que pairava sobre ele não era mais apenas o impacto do passado. Era como se tudo o que imaginou ser verdadeiro, tudo o que acreditou, começasse a desmoronar ao seu redor. A multidão olhava espantada. E no meio daquela cena, com a sirene ecoando cada vez mais alto, a pergunta mais aterradora se formou na cabeça de todos: até onde essa verdade o levaria? O bolo na mão de Ricardo escorregou, botando fim àquela cena frágil. Os pedaços se espalharam como suas memórias, quebrando-se em fatias diante de olhos atentos. O impacto do evento era palpável. "O que você fez?" Ricardo murmurou, o espanto misturado com preocupação fervendo dentro dele. Theo, com aquele sorriso sardônico, avançou mais um passo, aproximando-se como um predador à espreita. "Você acha que a verdade não ia aparecer? Você não pode esconder o que fez." O tom de acusação dele reverberou e os murmúrios da multidão aumentavam, formando uma onda de curiosidade e expectativa. "Para com isso, o que você quer dizer?" Ana exigiu, sua expressão uma mistura de raiva e confusão. A tensão no ar estava pesada. As pessoas trocavam olhares nervosos. "Desculpe a sinceridade, Ana, mas você tem que encarar." Theo olhou agora furioso para ela. "Ricardo, não é o que você pensa. O que aconteceu naquela noite, o que ele fez?" Ele parou e todos seguraram a respiração, aguardando o resto. "Aquela noite, quando seu carro atropelou," Theo começou a falar, mas antes que pudesse terminar, uma mulher mais velha na multidão gritou: "Ele se foi, o garoto que estava na bicicleta. Você dirigiu bêbado e ninguém sabia." O eco de suas palavras parecia girar a atmosfera, fazendo a multidão se calar, trocando olhares de choque. O nó apertou na garganta de Ricardo, paralisado, as lembranças explodindo como fogos de artifício na sua mente. O garoto, o acidente, a culpa. "Não, não pode ser verdade." O murmúrio cresceu em intensidade. "Você fez isso e ficou calado?" Ana perguntou, sua voz transbordando incredulidade. Ela mal conseguia processar o que estava ouvindo. O coração de Ricardo disparava. Queria explicar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Eu não sabia como lidar com isso. Não sabia como a verdade o consumindo. Ricardo se sentia vulnerável, exposto, e uma onda de dor inundou seu peito. A pressão aumentou. Lena observava, seus sonhos de abrir uma padaria parecendo ridiculamente pequenos diante daquela tempestade emocional. "Por que você não me disse?" Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Então tudo mudou, mas Ricardo não foi o único a dirigir naquela noite. A voz de uma jovem mulher ecoou e todos se viraram para ela. Era a amiga do garoto, ainda em estado de choque, mas firme. Ele não estava sozinho. Ele deixou outro motorista sair enquanto dirigia. O silêncio foi cortante. "Como assim?" Ana perguntou, os olhos arregalados. A multidão se tornara um mar de sussurros. "O carro não era apenas seu. O carro era meu. Eu estava lá. Eu estava atrás dele." Ela começou a chorar e a dor era palpável. "Ele fez isso e depois me deixou assumir a culpa. Eu fui para a cadeia. Ele se escondeu entre os ricos, enquanto eu passei anos pagando por isso." "Mas como você sabe disso?" Ricardo questionou, sua voz hesitante. O desespero começou a tomar conta. O que ela queria dizer? Ele tentava se lembrar, mas tudo parecia uma nebulosa confusão. "Porque eu sou a irmã do menino." A mulher gritou e o impacto das palavras foi como um tapa na cara da multidão. As reações foram instantâneas, murmúrios de choque, expressões de descrença, até algumas lágrimas. Ricardo se sentiu desmoronar, as memórias voltavam em flashes, misturadas a uma realidade que ele preferia não encarar. "Você está mentindo?" Ele tentou se proteger, mas já sabia que a mentira não era possível. "Vamos, Ricardo!" Theo se aproximou, a vitória brilhando em seus olhos, e com isso as coisas ficaram ainda mais sombrias. E no meio daquela tempestade, outro grito surgiu mais próximo. "Ele não é quem você pensa. Ele não será capaz de fazer o que você espera." E essa voz jovem se revelou ser a irmã do menino morto, que apareceu com um olhar de fogo e dor, e tudo parecia estar prestes a desabar. O parque estava em pleno caos. A verdade se espalhava como um incêndio incontrolável. Ricardo sentiu o mundo girar. A conexão que tentava desesperadamente construir com Lena e até com Ana agora parecia ainda mais distante. Ele havia criado muros e eles estavam todos desmoronando. E a multidão se dividiu, alguns apoiando as irmãs, outros tentando proteger Ricardo, que agora se via cercado. "O que você vai fazer, milionário? Vai pagar por seu crime ou ainda acha que pode escapar?" A voz de Theo ecoou enquanto a pressão aumentava. "Parem, eu não fiz nada!" Ricardo gritou, mas a própria certeza dele começou a se desvanecer sob o peso da culpa e das revelações. E bem na hora em que a situação parecia não ter mais volta, o céu se abriu e uma sirene de polícia ecoou ao longe, cortando o ar. O pânico se espalhou.
O que poderia acontecer agora? O que estava prestes a se desdobrar? Dois homens de farda surgiram entre a multidão e todos se calaram, a cena agora pesada e expectante. Estamos procurando Ricardo Alves. Você está preso por atropelamento e fuga do local do acidente. Venha conosco. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O coração dele parou e toda a sua vida de luxo e riqueza, a fachada que ele construiu, desmoronou em um instante. A festa de aniversário que parecia ser um recomeço tornava-se um embrião de seu próprio fim. Como uma tempestade se formando, a nuvem que pairava sobre ele não era mais apenas o impacto do passado. Era como se tudo o que imaginou ser verdadeiro, tudo o que acreditou, começasse a desmoronar ao seu redor. A multidão olhava espantada. E no meio daquela cena, com a sirene ecoando cada vez mais alto, a pergunta mais aterradora se formou na cabeça de todos, até onde essa verdade o levaria. De repente, uma mulher de cabelos desgrenhados e roupa suja, que estava na periferia da multidão, avançou. Com olhos brilhando de tristeza, mas também uma centelha de determinação, ela gritou: Ricardo, sou eu, seu passado não é o que você pensa. Você não é o culpado de verdade. O murmúrio da multidão se intensificou. O que Ricardo questionou, a confusão transparecendo em seu olhar. Ana e Helena se entreolharam perplexas. Eu estava lá, eu vi tudo. O garoto não estava sozinho na rua. Ele apareceu do nada. Você não o atropelou. A mulher se aproximou mais, com emoção em cada palavra. O menino não tinha apenas sonhos, ele tinha amigos. Amigos que o levaram a isso. A revelação a desmoronou e em um momento tudo parecia ter mudado. O passado de Ricardo estava se ramificando como um labirinto. E agora, toda a realidade que ele acreditou ter construído estava se desvanecendo em um emaranhado de mentiras e segredos. A multidão, antes unida em um clamor contra ele, agora murmurava entre si, incerta. Ricardo olhou para aquela estranha, a cabeça girando. As lágrimas começaram a rolar em seu rosto enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Quem é você? Ele perguntou, quase um sussurro. Como poderia essa mulher, que mal conhecia, ser alguém do seu passado? Qual era a verdade escondida que agora ameaçava desmoronar tudo ao seu redor? E a questão que surgia em sua mente, estaria a verdade ao seu favor ou ainda mais pesada que a culpa que já carregava? O que viria a seguir? A vida de todos estava em jogo e o futuro era mais incerto do que nunca. O bolo na mão de Ricardo escorregou e o impacto fez ecoar um silêncio pesado no parque. Ele ficou paralisado, enquanto os pedaços do bolo se espalhavam no chão como memórias despedaçadas, deixando todos em estado de choque. O que você fez? Murmurou sua voz cheia de confusão e dor. Theo, com um sorriso malévolo, se aproximou. Você acha que a verdade não ia aparecer? Você não pode esconder o que fez. A multidão murmurou, a expectativa no ar se tornando quase palpável. Ana ficou em choque. Do que você está falando? O olhar dela mudara de raiva para desespero em um instante. Desculpe, Ana, mas você tem que saber. Theo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ricardo não é a pessoa que você pensa. O que aconteceu naquela noite, o que ele fez? Ele parou e todos aguardavam, a tensão crescendo. Aquela noite, quando seu carro atropelou, continuou Theo, mas o silêncio gritou na multidão quando uma mulher mais velha fez uma denúncia. Ele se foi, o garoto que estava na bicicleta. Você dirigiu bêbado e ninguém sabia. As palavras ecoaram e o choque se espalhou como fogo em palha seca. Ricardo sentiu o estômago revirar. Ele lembrava do garoto, mas a lembrança era nebulosa. Não, não pode ser verdade, o murmúrio crescia e as reações aumentavam. Você fez isso e ficou calado? Ana questionou, dolorosamente incrédula. Como você pode viver assim? Desesperado, Ricardo tentou encontrar palavras. Eu não sabia lidar com isso. Então outra voz se ergueu, direta e cortante. Mas Ricardo não foi o único a dirigir naquela noite. A jovem mulher, que parecia familiar, avançou. Seus olhos eram de uma determinação cativante. Ele não estava sozinho. Eu estava lá. Eu sou a irmã do garoto. O impacto foi como um tapa. A multidão se silenciou. A mulher balançava a cabeça, lágrimas escorrendo. Ele fez isso e me deixou carregar a culpa, e eu passei anos atrás das grades enquanto ele desfrutava de sua vida. O corpo de Ricardo começou a tremer. Você está mentindo. Gritou, mas sabia que era um grito de desespero. Não, eu estou dizendo a verdade. A mulher se aproximou ainda mais. O garoto não era só inocente, ele seguia por uma má companhia. E tudo isso não era um acidente. Ele estava sendo seguido, ele tinha amigos que o encorajaram a desafiar você. O coração de Ricardo disparou. Portanto, ele não era o único responsável, a dúvida o consumia. O passado que tentava enterrar agora não era tão limpo, tão claro. A pressão aumentou e, de repente, uma outra mulher passou correndo pela multidão.
Ela estava pálida e ofegante. Ele voltou, o irmão do garoto, ele está procurando por você. Uma onda de pânico se instalou. O que essa mulher queria dizer, o que aconteceria agora? Uma sombra fria parecia pairar sobre Ricardo, enquanto os olhares da multidão se voltavam para ele, cheios de expectativa e juízos. Você não tem ideia do que está fazendo, Ricardo. Gritou Theo, rindo como se aquilo fosse um espetáculo. A tensão era insuportável. Ricardo olhou para Ana e Lena, os rostos delas preenchidos com um entrelaçar de preocupação e compaixão. Eu só quero entender, disse Ricardo, a voz quebrada, mas seus próprios pensamentos estavam girando como um turbilhão. Não podemos deixar isso terminar aqui. A moça que tinha revelado ser irmã do garoto exclamou: precisamos resolver isso e agora. A multidão ficou em um murmurinho nervoso. Estaria ele realmente sendo atacado pela sombra de um passado que ele pensou ter deixado para trás? E então, no ápice da confusão, um estrondo repentino cortou o ar e uma sirene de polícia ecoou ao longe. 2 policiais atravessaram a multidão e se dirigiram a Ricardo, que sentiu uma onda de desespero. Estamos procurando Ricardo Alves. Você está preso por atropelamento e fuga do local do acidente. Venha conosco. Determinados a levá-lo, os oficiais começaram a forçar o caminho, os rostos da multidão mudando. O que isso significava? Ricardo sentiu a vida que havia construído desmoronar. Mas em meio a isso, uma nova pergunta surgia: quem realmente estava atrás da porta de seu passado? E o que mais estava escondido na sombra da verdade? O bolo na mão de Ricardo escorregou e o impacto fez ecoar um silêncio pesado no parque. Ele ficou paralisado enquanto os pedaços do bolo se espalhavam no chão como memórias despedaçadas, deixando todos em estado de choque. O que você fez? Murmurou, a confusão misturada a uma dor profunda. Theo, com aquele sorriso maligno, se aproximou. Você acha que a verdade não ia aparecer? Você não pode esconder o que fez. A multidão murmurou, a expectativa no ar se tornando quase palpável. Ana ficou em choque. Do que você está falando? O olhar dela mudara de raiva para desespero em um instante. Desculpe, Ana, mas você tem que saber. Theo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ricardo não é a pessoa que você pensa. O que aconteceu naquela noite, o que ele fez. Ele fez uma pausa, fazendo com que todos segurassem a respiração. Aquela noite, quando seu carro atropelou, continuou Theo, mas o silêncio gritou na multidão quando uma mulher mais velha fez uma denúncia. Ele se foi, o garoto que estava na bicicleta. Você dirigiu bêbado e ninguém sabia. As palavras ecoaram e o choque se espalhou como fogo em palha seca. Ricardo sentiu o estômago revirar. Ele lembrava do garoto, mas a lembrança era nebulosa. Não pode ser verdade. O murmúrio crescia e as reações aumentavam. Você fez isso e ficou calado. Ana questionou, dolorosamente incrédula. Como você pode viver assim? Desesperado, Ricardo tentou encontrar palavras. Eu não sabia lidar com isso. Então outra voz se erguia, direta e cortante. Mas Ricardo não foi o único a dirigir naquela noite. A jovem mulher, que parecia familiar, avançou. Ele não estava sozinho. Eu estava lá, eu sou a irmã do garoto. O impacto foi como um tapa. A multidão se silenciou, a mulher balançava a cabeça, lágrimas escorrendo. Ele fez isso e me deixou carregar a culpa, e eu passei anos atrás das grades, enquanto ele desfrutava de sua vida. O corpo de Ricardo começou a tremer. Você está mentindo. Gritou, mas sabia que era um grito de desespero. Não, eu estou dizendo a verdade. A mulher se aproximou mais. O garoto não era só inocente, ele seguia por uma má companhia e tudo isso não era um acidente. Ele estava sendo seguido, ele tinha amigos que o encorajaram a desafiar você. O coração de Ricardo disparou, portanto ele não era o único responsável, a dúvida o consumia. O passado que tentava enterrar agora não era tão limpo, tão claro. A pressão aumentou e, de repente, uma outra mulher passou correndo pela multidão. Ela estava pálida e ofegante. Ele voltou, o irmão do garoto, ele está procurando por você. Uma onda de pânico se instalou. O que essa mulher queria dizer? O que aconteceria agora? Uma sombra fria parecia pairar sobre Ricardo, enquanto os olhares da multidão se voltavam para ele, cheios de expectativa e juízos. Você não tem ideia do que está fazendo, Ricardo? Gritou Theo, rindo como se aquilo fosse um espetáculo. A tensão era insuportável. Ricardo olhou para Ana e Lena, os rostos delas preenchidos com um entrelaçar de preocupação e compaixão. Eu só quero entender, disse Ricardo, a voz quebrada, mas seus próprios pensamentos estavam girando como um turbilhão. Não podemos deixar isso terminar aqui. A moça que tinha revelado ser irmã do garoto exclamou. Precisamos resolver isso e agora. A multidão ficou em um murmurinho nervoso. Estaria ele realmente sendo atacado pela sombra de um passado que ele pensou ter deixado para trás?
E então, no ápice da confusão, um estrondo repentino cortou o ar e uma sirene de polícia ecoou ao longe. 2 policiais atravessaram a multidão e se dirigiram a Ricardo, que sentiu uma onda de desespero. Estamos procurando Ricardo Alves. Você está preso por atropelamento e fuga do local do acidente. Venha conosco. A sirene soou como uma sentença e Ricardo sentiu sua vida se desmoronar. Uma mistura de pânico e aceitação tomou conta dele. Ele dava um último olhar para Ana e Lena, a esperança se esvaindo a cada passo. Havia uma verdade maior lá fora, algo que ele precisava descobrir, mesmo que isso significasse enfrentar suas maiores medos. Nos braços da multidão, as palavras começaram a voar. Ele não merece isso. A verdade ainda está lá, e assim o futuro de Ricardo ficou suspenso no ar. A quantas mentiras se rendia, a quantas verdades ainda se manteria irrepreensível. E agora, para vocês que acompanharam até aqui, eu preciso pedir de coração. Asterisco, asterisco, se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Asterisco, asterisco, isso é essencial. Asterisco, asterisco, esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Asterisco, asterisco, e por favor, asterisco, asterisco, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Asterisco, asterisco, eu quero saber o que você está pensando. Asterisco, asterisco, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Asterisco, asterisco, este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.